A minha história começou em 1985, na base aérea em Santa Maria, onde que eu aprendi que a fotografia é uma profissão maravilhosa, onde você conta histórias. E foi nessa época que eu peguei o dinheiro do voo emprestado para comprar a minha primeira Yashica MF3. Aí depois eu comprei uma semi-profissional, que era uma Swan, uma câmera chinesa, já podia botar flash, né? Eu já fotografei meu primeiro casamento em Paraíso do Sul. E um dia desses, quando eu voltei a Paraíso do Sul, na casa do vô, e daí eu entrei no ônibus e eu sentei, só tinha um lugar. Aí eu sentei do lado de um senhor. E a gente começou a conversar, o que tu faz, o que eu faço. E aí ele falou isso, que ele era gerente da sucursal de Santiago. E eu falei que eu estava servindo na base aérea, que eu era músico e fazia foto. Inclusive eu estava comprando uma máquina nova, mas era muito caro na época. E daí esse senhor me falou que ele tinha uma câmera, ele poderia me vender, só que era em Santiago. E daí eu fui lá ver a máquina, levei o dinheiro junto. Mas eu imaginando que a máquina fosse uma máquina velha, toda arranhada, feia, né, pelo valor, né? Daí eu fui lá, bati na casa dele e ele me mostrou a máquina, era bem novinha. Uma Pentax SP500 que eu tenho até hoje, que é essa máquina aqui, ó. Essa foi minha primeira máquina profissional. Essa máquina fez muita foto. Essa é a minha primeira máquina. É uma Pentax SP500, muito boa. Essa começou a minha história profissional. Eu tendo a minha câmera profissional, eu me senti, né? Me senti o máximo. Imagina, eu acostumado a tirar foto com uma máquina amadora e eu tendo uma profissional. Aí começou toda aquela história que eu fui atrás do certo, de como fazer aquelas fotos que os outros faziam. As fotos com efeito. Para te ter uma ideia, na época eu paguei um salário mínimo para aprender um truque. Paguei caríssimo para fazer um truque que o noivo ficava com 3 noivas. Na verdade é a coisa mais simples que tem, né? Hoje no Photoshop tu faz, só duplica, vai duplicando e é barbada. Fui aprendendo a lidar com a máquina. Aprendi também a lidar com as pessoas, com os clientes. E a vida inteira foi assim, porque a gente vai aprendendo, vai se profissionalizando, vai pegando experiências. Eu comecei a fotografar casamentos em Santa Maria, muitos casamentos em Santa Maria, São Pedro, muitos lugares por lá. E depois eu vim para Santa Cruz. E daí as pessoas começaram a me contratar para fazer os casamentos, os 15 anos. E assim eu fui fazendo. Lá pelas tantas, eu conheci minha esposa, a Neuza, e no fim a gente resolveu casar. A gente casou em dezembro de 89, dia 2 de dezembro de 89. A partir de quando eu casei, o que eu ia fazer? Eu fui procurar trabalho e não tinha. Aí eu me conscientizei que eu tinha um trabalho, que eu sabia fotografar, mas e como é que eu ia fotografar? Como é que eu ia apresentar esse trabalho? E aí me deu uma ideia que eu pegava os endereços dos noivos na igreja, eu entrava em contato com os noivos para ver se eles já tinham fotógrafo. Quando eles não tinham fotógrafo, eu apresentava meu trabalho, porque antes de eu fazer isso, eu fiz uma pesquisa de mercado. O que os fotógrafos da época faziam de diferente? Onde que eu montei um álbum com essas fotos que eu aprendi a fazer. As montagens, as fotos com efeito. Eu tinha um trabalho diferenciado na época. E a maneira de atender os noivos também, que eu marcava com eles, eu ia na casa deles e apresentava o meu álbum do jeito que eu fazia. Na época tudo era foto 10x15 praticamente. Então assim eu comecei a bater de porta em porta e assim eu comecei a
entrar no mercado da fotografia em Santa Cruz. Só que deu tão certo, mas tão certo, que num ano eu tive que comprar 2 máquinas novas. E nisso eu ensinei a Neuza a fotografar, a minha esposa. Ela me ajudou, sempre me ajudou. E aí depois, mais tarde, as pessoas me pediam filmagem. E daí a gente comprou uma filmadora, comprei uma câmera usada de um amigo meu de Santa Maria. 2 anos depois eu construí minha casa, tudo com dinheiro praticamente com dinheiro da fotografia. 2 anos depois do casamento, 2 anos e 2 meses depois, vem a Luísa. Daí eu fiz o puxadinho na casa, onde que eu montei o estúdio e a sala de edição. Depois dos 7 anos, 89, que eu casei, 90, mais ou menos 97, que eu comprei a loja onde é que ela é hoje. E assim começou a minha história aqui em Santa Cruz. Daí tu conhece muitas pessoas, e lá pelas tantas, eu não me lembro mais o ano que foi, eu fui convidado na época do Cine para dar um curso de fotografia, onde que eu ensinei a fotografar e onde também eu ensinei a revelar fotos. Quando eu comecei com o vídeo, então, era um problema sempre fazer a abertura, botar o nome das pessoas na frente para identificar que aquele casamento era de fulano ou de Beltrano. Eu sempre levava para fazer abertura em terceiros, para ter um trabalho mais bonito. Que na época tinha os vídeos que faziam inserção de vídeo e inserção de áudio, que era muito caro na época, onde que eu conheci uma pessoa maravilhosa, que era o seu Ariovaldino da Rosa. E eu me encantei com os equipamentos que ele tinha, e eu sei que um dia desses ele me disse: tu quer isso para ti? Tu quer fazer edição? Eu disse: eu quero, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso aqui. Vocês imaginam que esse senhor me deu 2 vídeos, uma mesa de edição, logicamente a TV eu comprei, e diz assim: paga como tu pode. Imagina, eu tinha uma ilha de edição, onde que eu podia pagar conforme eu podia, né? Então eu sempre fui muito, de certa forma, iluminado, porque sempre encontrei pessoas que me ajudaram. Como eu fui ajudado muitas vezes, principalmente pelo Sr. Rosa, aí eu, quando eu posso, eu também ajudo as pessoas, né? Então, tu recebe de uma mão e também ajuda pela outra. É uma forma, é uma coisa que eu aprendi e que deu certo. Então, se tu ajuda alguém, alguém te ajuda. O trabalho, na verdade, sim, a propaganda que fazia mesmo, a propaganda do meu trabalho era o meu trabalho, que é a indicação das pessoas, o de boca a boca. Também fiz propaganda no jornal, também fiz alguma coisa, mas o que mais deu certo foi o de boca a boca. Aí depois que eu estava aqui no centro, na Júlio de Castilho 706, com a foto, aí comecei a ter muito movimento, eu começava a revelar muita foto. Eu cheguei num ponto onde que eu tive que tomar uma decisão, porque a gente sempre foi muito bem atendido em todos os laboratórios, tanto na Winner como na System Lab. E eu fiz umas contas que eu estava pagando muito em laboratório. Eu pagava 7, 8 mil na época, isso 12 anos atrás. E daí eu fui atrás de comprar um laboratório para mim. Um laboratório para eu revelar as minhas próprias fotos. Quando eu comecei aqui na Júlio, nós fazia tudo com filme. Nós tínhamos máquinas, tudo com filme, revelava aí 15, 20, 30 filmes todo final de semana. E as câmeras fotográficas, daí eu comecei a comprar as automáticas, né? Onde já facilitou muito para fotografar. E assim foi indo, acompanhando a tecnologia, o avanço da tecnologia. Eu acho que na era digital eu fui um dos primeiros fotógrafos a entrar nessa era digital, porque não precisava mais comprar o filme. Aí depois que eu comecei aqui na Júlio, né, que estava tudo certo, aí começou a ter muito trabalho. Só que daí chegou um ponto que eu não consegui mais fazer sozinho, onde que eu tive que chamar pessoas junto para compartilhar o trabalho, onde que eu chamei a Ângela, chamei o Márcio, chamei a Silvane na época, chamei a Lígia, depois a Luísa
começou a me ajudar também. Só que quando ela começou, a Luísa, aquele dedinho só ia. Eu tirava um monte de foto. Todas as pessoas têm adolescência, a pré-adolescência. E um dia eu disse para ela, Luísa, meio-dia tu vai estudar e meio-dia tu vai trabalhar comigo. Ou tu vai arrumar um trabalho para ti. E assim começou a história da Luísa. Então hoje eu tenho muito orgulho dela porque ela vai seguir a minha profissão, que é uma profissão muito boa, que eu acho que é uma profissão maravilhosa. Também não posso deixar de mencionar a Sofia, que muito contribuiu nas filmagens, na edição. Ela passou um bom tempo com a gente também. E por último a Laura Elisa, ela também ajudou na loja, meio turno. Então não posso deixar de mencionar que é uma empresa familiar. Então a nossa equipe toda, a família faz parte. A equipe completa que passou, tem muitas pessoas. O Rodrigo até hoje me ajuda. A Nilane está em São Paulo, passou aqui também. A Laura também passou por aqui, voltou, a Laura está de volta. A Silvane, a Andressa, a Ângela, o Márcio, a Dani, o Gustavo também me ajudaram. Todas essas pessoas me ajudaram. Eu fico muito agradecido por todos aqueles que passaram e puderam ver a minha maneira de trabalhar. Eu digo assim, hoje a fotografia me deu tudo que eu tenho e eu construí uma empresa em cima da fotografia, uma empresa familiar em cima da fotografia, onde que eu posso dizer que eu consegui atingir um sucesso. Muitas coisas boas aconteceram até aqui. Deixa eu respirar um pouco. Aqui quando a gente fala, passa um filme na cabeça da gente. Essa é a minha história, de 85 a 2019, até agora. A gente está firme, com propósito de inovações, e essa é a Pretzel. Muito obrigado.